Olá, eu sou a doutora Silvia Faria, do podcast E Falei. E hoje eu estou muito feliz porque nós vamos falar de um assunto especial que incomoda muita gente e que pode ser resolvido de uma forma muito fácil em alguns casos, tá? Isso aqui não é para sempre nem para tudo. Cada paciente tem a sua indicação. Mas hoje eu estou recebendo aqui a Jéssica, ela é enfermeira esteta, e ela vai falar conosco da sua especialidade. Ela tem mãos de fada para otomodelação, gente. E nós vamos saber tudo. O que é isso? Que nome estranho que é esse? Para que serve essa otomodelação? Olá, bem-vinda, doutora. Obrigada. Queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar também um pouquinho sobre esse procedimento que antes era algo bem inacessível para algumas pessoas que tinham problemas não só estéticos, que 90% dos pacientes que fazem, a queixa não é estética, a queixa que envolve todo um trauma psicológico, a pessoa não se sentir bem consigo mesma, perder emprego, não querer trabalhar porque o emprego exige que fique de cabelo preso, a pessoa não quer mostrar as orelhas, ela se sente incomodada e sente que as pessoas estão olhando o tempo todo para a orelha dela. Então, é uma dor latente que antes você precisava fazer uma cirurgia, se organizar e ficar distante do trabalho. É um procedimento que era mais custoso e não eram todas as pessoas que tinham acesso, né? E a automodelação, ela já tem alguns anos que ela foi criada, já tem mais de 20 anos, mas nesses últimos 5 anos que as técnicas foram se aprimorando e os profissionais foram se capacitando para realizar. E é um procedimento minimamente invasivo, que em vez de ser cortada a orelha na parte de trás, onde é cortado, tirado um pedaço da cartilagem, é costurado, a pessoa fica com a faixa 24 horas por dia. Na automodelação, a gente injeta o anestésico local ali, com vasoconstritor, e utiliza fios cirúrgicos. Dá para fazer com fio de nylon, dá para fazer com fio de PDO. Eu, particularmente, gosto de fazer com fio de nylon, que tem a durabilidade maior, ali de 5 anos até dissolver completamente. E nesse tempo, até ele se dissolver, o organismo vai criar uma pelezinha em volta ali daquele fio e o procedimento é considerado definitivo, né? Então, tem toda uma série de cuidados, igual a cirurgia, mas a gente consegue fazer um tracionamento, um fuxico, como algumas pessoas falam, porque a gente entra aqui e amarra, tanto nessa parte do terço médio, como na parte do terço superior. Aí tem casos e casos, né? Quando o paciente tem uma concha muito proeminente, a gente até explica, não vai ficar igualzinho uma cirurgia, não vai fechar completamente, mas vai deixar seu rosto mais simétrico, vai te deixar mais feliz com a sua autoestima. E assim, é um procedimento que demora 40 minutos para ser realizado, os cuidados são bem tranquilos, voltar para as atividades diárias no mesmo dia, só atividades físicas de contato físico, a gente pede para evitar. Aí dormir com a faixa pelos 60 dias. Tem alguns cuidados específicos, mas é um procedimento assim que causa um impacto muito significativo na vida do paciente que faz. Tem paciente assim que vê a oportunidade de fazer o procedimento de uma forma mais acessível e a gente vê que são pacientes ali que, por mais que aos nossos olhos seja um procedimento acessível, para ele tá ali, juntou 1 ano para poder fazer aquele procedimento que era o sonho da vida dele. É uma prioridade para ele, uma necessidade. Sim. E quem são os pacientes que têm indicação? Paciente que tem a orelha projetada, paciente que tem a orelha assimétrica, uma diferente da outra, paciente que tem a pontinha que incomoda. Então, assim, a estética e a falta de como que eu posso dizer, de autoestima relacionada à orelha é muito individual. Tem pacientes, por exemplo, que eles não têm a orelha abano, mas eles não se sentem à vontade de prender o cabelo porque a pontinha é um pouquinho aberta. Também dá para corrigir. Aí tem aqueles pacientes que têm a concha toda projetada, não tem nem a conformidade do Y ali do pavilhão auricular, a gente desenha ele fazendo os pontinhos estratégicos. E tem pacientes que têm a orelha um pouquinho
mais aberta, uma mais aberta que a outra, a gente vai e faz o... Paciente com queloide pode fazer? Pode, porque não tem corte, né? Então, assim, existe a possibilidade do pontinho ficar um pouquinho onde a gente fura. Por exemplo, ó, eu fiz, não ficou nenhuma marca. A minha era só a pontinha. Paciente que tem queloide, pode ser que aonde foi furado, fique uma marquinha. É raro de acontecer. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas 90% dos casos não fica nenhuma marca. Porque não corta, a gente só fura. Faz um furinho ali e aí por dentro costura. Depois esconde o nó. É tudo feito nessa parte da frente. Também não fica nada na parte de trás. Então, paciente que tem tendência a queloide pode fazer. Paciente diabético, paciente... com doença autoimune, com autorização do reumato. Pode fazer. Pode fazer. Nossa, e o pós-operatório é tranquilo? Assim, o primeiro dia o paciente sente ali um desconforto, né? Porque a gente tá ali brigando contra a gravidade. A orelha tá assim, e a gente, de repente, há mais de 20 anos, a orelha tá aqui nessa posição, a gente com os fios traciona ela para trás. A orelha vai ficar brigando, querendo voltar. Ela quer voltar para a posição que ela era. Então, o paciente sente uma sensação de latejamento. Aí a gente passa algumas medicações, a Dexa, um anti-inflamatório com um pouquinho de corticoide, uma medicação um pouquinho mais forte para dor, e pede para tomar os cuidados. Porque não é um procedimento cirúrgico que não tem que ter os devidos cuidados. Porque a própria orelha, ela já é rica em pseudomonas. Então, se você vai fazer o curativo com a mão suja, não limpa. Aí, em vez de você ter um benefício de um procedimento estético ok, sua orelha vai inflamar, infeccionar e vai ficar pior. E tem uma complicação. Nossa, e quem são os maiores que procuram? São mais mulheres ou mais homens? Mais homens. Porque o homem, ele não tem cabelo para esconder, né? A mulher ainda esconde com cabelo, o homem não tem o que fazer. Então, às vezes, eles deixam o cabelo um pouquinho mais comprido para tampar, mas, assim, a maioria é homem. A maioria. E tem uma idade mínima? A partir de 7 anos eu faço. Já faz com criança? E essa orelha cresce, e aí? Então, na verdade, tem alguns profissionais que a partir dos 6 fazem, né? Que na literatura, a literatura científica diz que a partir dos 6 anos não tem mais um crescimento significativo de cartilagem. Eu prefiro a partir dos 7, conversando muito bem com os pais e com a criança, porque muitas vezes não é uma queixa da criança. O pai ou a mãe vê que é projetada, que ela pode sofrer um bullying mais lá pra frente, se incomoda e quer que o filho faça, mas a criança ela ainda não se incomoda. Então, se a criança ela ainda não se incomoda, ela não vê isso ainda como um benefício. Então, ela ficar restrita de brincar, de praticar a educação física, de jogar futebol, de sentir dor, de ter que dormir numa posição determinada durante alguns dias. É um processo muito moroso para a criança que está ali, que quer brincar, que quer entrar na piscina, que quer se divertir. Então, a criança ainda não está disposta a passar por isso. Então, sempre que eu vou fazer a avaliação, eu chamo a criança junto com os pais e eu pergunto diretamente para a criança se a criança se incomoda. E já aconteceu várias vezes a criança falar que não se incomoda e eu falar para o pai esperar ela se incomodar e aí depois retornar. Porque, assim, precisa tomar todos os cuidados e não é um processo, fui ali e fiz um botox. É um processo que ela vai inchar, vai sentir um pouquinho de dor, tem a posição certa para dormir. Não, o dia que tiver super calor, os amiguinhos forem na piscina, ela não vai poder ir, que tem que cicatrizar 100% para não entrar ali, não inflamar, não infeccionar, enfim. Então, isso depende muito do que a criança quer e também da responsabilidade dos pais, né? Porque a criança não é ela que vai fazer o curativo, são os pais. Aí tem que ser tudo muito bem conversado ali com os dois. Que legal. E precisa de algum exame pré-requisito? Não precisa. Porque bem simples. Porque não tem corte, né? Então, nem é o coagulograma. A gente faz as duas orelhas no mesmo dia? As duas, as duas. Tem pacientes... Então, a pessoa tem que ficar mais ou menos que nem uma egípcia, né? Assim... Na hora de dormir, não dá pra dormir de lado. Então, eu já ia querer fazer de um lado e dormir. Daí, quando será, você fazer do outro lado e dormir, não pode? Então, mas aí as pessoas vão perceber, né? Não tem problema, pelo menos eu durmo.
Eu ia querer um lado, depois querer o outro lado. Quando eu fiz o travesseiro, foi o meu melhor amigo. Porque quando eu tentava virar do lado, ele dava uma barrada. Então, eu conseguia virar levemente de lado, porque eu não consigo também dormir 100% de barriga pra cima. Eu dou uma viradinha ali, mas aí eu não aperto a minha orelha, né? O travesseiro dá uma segurada. Aham. Então, assim, o travesseirinho, ele é bem tranquilo, assim, não é nada assim, você vai ficar um tempão sem dormir de lado, até você não sentir tanta sensibilidade. Quanto tempo esse até aqui? Olha, uns 45 dias. Então, é melhor fazer um, depois fazer outro. Sabe por quê? Eu falo para meus pacientes, quando vai fazer cirurgia do siso, eles falam assim, doutora, posso fazer os 4 juntos? Eu falo, eu não faria. Eu sou bem sincera, eu falo, eu não faria. Por quê? Você faz de um lado, come do outro, mastiga do outro. Se você faz dos 2 lados, você vai mastigar de qual lado? Se eu fosse fazer a sua venda do seu tratamento, eu ia vender 2 fases. Mas pensa, tem umas orelhas que são muito grandes. Aí você vai e fecha uma... Há casos e há casos, né? Se o paciente fosse um paciente como eu, que é um paciente que quer conforto. Eu sou um paciente que quer conforto. Sim. Então, eu passo isso para os meus pacientes. Faz um lado, depois faz o outro, dorme, repousa. Eu ia fazer tua orelha dessa forma. E o teu conselho? Ele ganhou esse direito da automodelação, assim? Vocês conquistaram esse direito da automodelação? Faz muito tempo? Como que tá? Já tem uns 4 anos já que pode fazer automodelação. Foi quase que junto, foi logo após, né, a saírem as normativas legais do Conselho da Habilitação do enfermeiro atuar na estética. Já podia utilizar, só que os fios de PDO. E aí, depois, a gente foi habilitado a fazer pequenas suturas e utilizar os fios de nylon em procedimento, que são os fios definitivos. Definitivo, não, né? Porque em 5 anos é absorve. Cidra, né? Cidra. E você usa, eles são qual calibre? É fininho? Bem fininho? É fininho. Geralmente, quando a cartilagem é muito rígida, eu uso 2.0. Aí, quando é criança, é 4. Aí, geralmente, 70% dos casos, 3. Fio 3. Tá. E, me fala o que mais que você faz de bonito? Toxina, preenchimento, bioestimulador. Eu sou mais do facial. E do natural. Poucos casos, assim, que eu faço, que é mais de 10 ml de preenchimento. Enfim, é tudo muito pouco, conversado, tudo bem naturalzinho. E você... se o paciente chegar para você e falar assim, doutora, me renova, qual a primeira coisa que você começa no seu tratamento facial? Eu acho que o mais importante, antes do paciente me falar o que ele quer, é entender como ele quer se sentir e ele entender qual que é a perspectiva dele quanto a isso. Porque se a gente for seguir a linha correta, bioestimular, estruturar e depois levantar. Agora, tem paciente que ele quer um resultado imediato. Então, a gente tem que partir para o preenchimento, mas ele vai precisar entender que não é um tratamento para a pele dele. Então, a gente precisa conversar em relação a tudo. Aos hábitos alimentares, doenças pré-existentes, medicação que toma, hábitos de vida, estresse, cigarro, bebida, tudo que influencia num tratamento estético, porque o tratamento estético é para paciente saudável. Um paciente altamente inflamado, oxidado, não vai durar, e é um investimento alto. Então, assim, eu sempre tento entender todo o histórico e tudo aquilo que o paciente pensa e o que ele vai fazer depois desse procedimento. Porque se ele quer um rosto... eu tenho 60 anos, meu rosto despencou e eu quero que na minha primeira sessão pareça que eu tenho 40. A gente pode encher seu rosto de preenchedor, vai levantar, mas o seu rosto está flácido. A sua estrutura óssea precisa ser reposicionada, a gente precisa estimular a colágeno, estruturar ali primeiro para depois trabalhar. E ele precisa entender que é um processo, que não é da noite para o dia. E muitos pacientes não têm consciência disso. Já aconteceu de paciente ir na avaliação e eu falar que eu ia fazer um planejamento, mas que eu não conseguiria atingir os objetivos dele. Porque é paciente que tem um objetivo irreal. Ele quer ser transformado em outra pessoa. E isso não é possível. A gente consegue gerenciar o envelhecimento. Agora,
transformar a pessoa, fazer com que ela volte até 20 anos de idade, impossível. Você vai ali melhorar, vai dar o seu melhor ali para dar qualidade para aquela pele, para deixar ela renovada, com a autoestima melhor, não sentindo mais aquele incômodo com as ruguinhas, com a flacidez, diminuir um pouco, né? Mas assim, vou transformar o paciente ali em uma sessão, não existe, é isso impossível. E daí ele consegue entender, porque eu vejo assim, com os meus pacientes, a maior dificuldade é entender a diferença de um paciente que faz estimulação de colágeno e finaliza com o ácido hialurônico do paciente que vai direto para o ácido hialurônico. São pacientes que ficam com a face diferente. Não são o mesmo, não é o mesmo final. Mas é porque, por exemplo, a gente fez o tratamento com um bioestimulador que pode ser feito até 3 sessões. E o intervalo precisa ser de 30 dias. A gente precisa aplicar, esperar os 30 dias para ver mais ou menos ali o início de uma ação significativa do bioestimulador. Aí ver se tem necessidade de outra sessão, até ver que a pele está bem firme. Então, esse paciente vai ter que fazer uma aplicação, esperar 30 dias, talvez ter que fazer outra aplicação, então esperar 60 dias para ir preencher. Aí vai muito ali do paciente, do que o paciente quer. E hoje as pessoas são muito imediatistas. Elas querem resultado para ontem. Então, se eu chego no paciente e falo, vamos começar tratando a sua pele de dentro para fora. Vamos bioestimular, se necessário, vamos fazer uma segunda sessão. Depois a gente vai preencher. Ela vai em outro profissional que vai encher o rosto dela de ácido hialurônico e vai resolver o problema dela na hora. 90% é assim. Mas eu acho que não vai resolver. Muitas vezes piora. A pessoa fica pior do que estava. Eu vejo, tem gente que parece estar inflada. Não acredito que isso é um padrão de beleza. Tirando as mãos de alguns profissionais da harmonização que tem uma mão abençoada, que usa 20 seringas, deixa qualquer um maravilhoso, né? Mas, de uma forma geral, as pessoas ficam infladas. Sim. Não ficam bonitas. Sim. Eu acho que muito é a forma que, como nós falamos com ela, da conscientização. Sim. Porque tá passando tão rápido 30 dias, passando tão rápido 60 dias, né? Ela também pode esperar. Sim, é que geralmente a paciente se planeja para ir numa avaliação e já fazer o procedimento, né? Então ela já cria aquela expectativa de eu vou sair lá pronta. e vou sair linda do consultório. E, infelizmente não é assim. E, igual você falou, tem os casos de profissionais renomados que eles iniciam até associando o bioestimulador no mesmo dia, o bioestimulador com preenchimento, que tem resultados bons, mas são casos isolados de profissionais que têm muita prática, tem muito feeling ali com o paciente, com a forma de aplicação. Não é qualquer profissional, você precisa ser referência em uma coisa, né? Por exemplo, eu sou referência em auto, eu gosto de fazer auto, faço os outros procedimentos. O profissional que trabalha só com full face, só com reestruturação da face, só com mais de 10 ml e sabe lidar com isso, ele já vai conseguir associar os dois e entregar um resultado legal. Porque você pode, o paciente, vou pagar 15 ml para você e não ficar legal. O paciente não saber onde vai colocar. Os 15 ml, Sim. né? Eu sou da seguinte posição, eu não ponho mais que 6. É uma coisa minha. Sim. Não ponho mais que 6 em uma sessão. Posso pôr depois. Esperar desinchar, né? Mais que 6. Não, primeiro que corre risco, segundo edema, segundo que vai criando edema na hora. Segundo que depois o paciente pode não gostar. E aí? E aí? Aí pra tirar, aí vai hialuronidase, incha, e anti-inflamatório. Não, e 6 são 6 ml. Você pensa que é 6 ml. 5 ml é um copinho que você dá pra criança tomar de antibiótico. É isso aqui. É facinho de tirar. Vai tirar 20. Né? Realmente. Então, eu penso assim, o menos vale mais. Agora, me fala um pouquinho de você. Onde você formou? De onde você é? Casada, solteira? Tem filhos? Eu sou de Jardim. Você é de Jardim? Sou de Jardim. Diz que lá é lindo, eu não conheço. Lá é. Eu nasci, fui criada lá. Aí eu vim para Campo Grande para fazer faculdade. E aí eu vim, fiz a matrícula, aluguei uma kitnet ali perto da faculdade. Quando eu tava pra vir, descobri que eu tava grávida de 4 meses.
Aí, E daqui ou de lá? O pai do bebê é daqui de lá. De lá. Aí minha mãe falou, você que sabe, você quer fazer faculdade, eu vou te ajudar. Ou quer voltar pra Jardim, aí que você... Aí eu falei, vou fazer, não quero voltar, não quero ficar lá e tal, fiz. Aí comecei a faculdade, eu fui pra aula até no dia que ele nasceu. O dia que ele nasceu era o meu último dia de prova, eu cheguei em casa e minha bolsa estourou. Você chegou a fazer a prova? Minha ele última foi prova. companheiro até o fim, que lindo! Até o fim. Como ele chama? Pedro Guilherme. Quantos anos ele tem? 11. Nossa, você já tem filho de 11 anos? Nossa, parabéns. Aí, depois de um tempo, quando ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos, a gente começou a suspeitar de algumas coisas, de algumas coisas não muito comuns, né? Aí, quando deu 2 anos, eu falei, mãe, vamos levar na neuropediatra, porque não tá... Eu acho que não tá normal a questão da fala. Aí, a gente foi, levando a primeira, levando a segunda, levando a terceira. Nenhuma dava o diagnóstico. Aí, levou na quarta. Ela pediu... Ela falou assim, eu vou falar a minha opinião, mas eu vou pedir uma avaliação de uma neuropsicóloga mais detalhada. Mas eu acredito que ele tem autismo. Uhum. Aí fez a avaliação, a neuropsicóloga não tinha ainda fechado o diagnóstico, falou que poderia ser, mas que não era certeza, mas no final das contas era, e aí a gente começou a tratar. Aí tudo começou a ficar mais complicado, né, que é remédio, é terapia, e eu ainda na faculdade. Aí eu comecei a fazer um estágio ainda na faculdade, por quê? Eu nunca pensei em empreender. Quando eu estava fazendo a faculdade, não se falava muito do enfermeiro empreendedor. Era enfermeiro do hospital, enfermeiro de posto de saúde. Até hoje, às vezes, quando eu tô lá com um paciente, eu falo que eu sou enfermeiro, o paciente estranha. Eu achei que você era biomédico, achei que você era dentista, porque não é... É muito mais comum ter biomédico, ter dentista na área da estética. Então, assim, um empreendimento não era algo, assim, que eu achava possível. Então, o meu objetivo era terminar a faculdade e já começar a trabalhar. E eu sabia que, se eu não tivesse experiência, nenhum hospital ia me contratar. Porque na faculdade, eles vendem que é tudo lindo, maravilhoso. Você vai sair de lá... Você que é dentista, você vai ser a doutora. Vai ser tudo certo. Aí muitos, por exemplo, vão para a clínica popular ganhar uma mixaria diante de tudo que passou, de tudo que estudou. Gastou. Mesma coisa na enfermagem, né? Então, assim, eu comecei a fazer estágio num hospital particular, fiz 2 anos de estágio lá. Aí, assim que eu formei, eu fui contratada nesse hospital. E aí, fiquei lá, aí fui subindo de cargo, né? Eu entrei como plantonista, aí virei enfermeira assistencial normal fixa, depois virei supervisora, e aí veio a pandemia. Quando eu fui para a supervisão, meu maior arrependimento foi olhar muito para a questão profissional e de crescimento. Não diga questão financeira, porque não tinha muita diferença salarial entre o enfermeiro assistencial e o supervisor, mas era muito aquilo, o status, eu sou nova e já tô aqui nessa posição, e aí eu tô crescendo ali na minha profissão, e as atribuições aumentaram muito. Então, eu era supervisora ali de central de esterilização, auxiliava um pouquinho ali no centro cirúrgico, aí... tinha atestado de supervisor de clínica médica, sabiam que eu já tinha trabalhado na clínica médica. A Jéssica vai supervisionar a clínica médica e esterilização. Aí depois o outro atestado. A Jéssica vai ficar na UTI, na clínica médica e na esterilização. E assim foi. Aí chegou no ponto da pandemia que estava tendo muita falta, muito atestado, muito paciente, técnicos recém-formados colocados no mercado de trabalho ali porque precisava de mão de obra. E aí a gente... Foi fechado o centro cirúrgico, porque proibiram as cirurgias eletivas, porque precisava de rocurônio, de profenídeo para poder sedar os pacientes. Então, só podia ter cirurgia que era emergencial. E aí, a gente teve que ir para linha diferente. Então, eu cheguei a trabalhar 72 horas seguidas.
Então, era muito puxado. E além de trabalhar, de ter que ajudar ali na parte assistencial, quando você é supervisor, você é responsável, por exemplo, ai, fulano faltou, fulano não vem, tá com desfalque, você que tem que ir atrás do extra. Meu Deus! Você tem que montar escala, você tem que lançar pagamento extra, você tem que montar indicador, você tem que prestar assistência, você tem que revisar. Ainda tinha toda a questão da segurança do paciente, aquele... esqueci o nome agora, o ONA, sabe? Que os hospitais têm o selo de acreditação. Então, a gente tinha lá e aí, assim... Precisava sempre estar tudo em ordem e sempre você apresentar ali para a direção que estava tudo em conformidade. Então, eu fiquei sobrecarregada de uma forma, assim, absurda. Aí, um dia, eu fui levar o meu filho na... Nesse meio tempo, eu fiz a pós em estética. Porém, era para um extra, sabe? Teve a possibilidade da gente trabalhar nessa área. Eu falei, vou fazer especialização para eu poder comprar produto. E aí, final de semana, eu pego um coworking, eu vou fazer um dinheirinho extra. Não foi para deixar, porque eu amava aquilo que eu fazia. Eu achei que eu ia enterrar meu umbigo ali no hospital. Eu amava, era apaixonada. E aí, um dia, eu levei meu filho na psiquiatra. E aí, meu celular não parava de tocar, e eu balançando a perna, eu desesperada. E aí, ela falou assim, Jéssica, eu não tô querendo nem atender o Pedro, eu quero atender você. Você tá precisando mais que ele da consulta hoje. O que tá acontecendo? Aí, eu já tinha emagrecido bastante, naquela época, eu tava bem apática, bem assim... Aí, eu falei do que tava acontecendo, ela falou assim, Jéssica, você precisa parar. Você não vai salvar o hospital, você não vai salvar todo mundo e você vai perder a sua saúde, você vai perder os momentos com o seu filho, você vai perder qualidade de vida. Você precisa pensar em você. Eu vou te dar um atestado de 15 dias e eu quero que você descanse a sua cabeça. Eu falei, não posso, porque já deram muito atestado, como que eu vou dar, como que eu não sei o quê. Ela falou, Jess, se você morrer hoje, amanhã vai ter outra pessoa no seu lugar. Ela foi bem... E ainda assim, eu fiquei pensando, será que eu dou esse atestado mesmo? Aí, enfim, me deu o atestado, fui conversar com a minha gestora. Aí ela falou assim, Jéssica, você tem certeza que você vai entregar esse atestado no RH? Porque você sabe que atestado psiquiátrico não é bem visto. Aquilo caiu assim, tipo, como se fosse um balde de água fria pra mim. Porque eu tinha 17 anos quando eu comecei a trabalhar no hospital. Não, tinha 18 já. Então, assim, 5 anos trabalhando ali. Que nem uma louca. Você se sentiu desvalorizada. Às vezes, tirando dinheiro do meu bolso pra... Porque a gente sempre soube que técnico de enfermagem ganha muito pouco. E o pouco que você oferece pra ele, se mostrando compadecido da situação dele, ele faz de tudo por você ali. Então, assim... Tudo que dava para eu fazer para segurar funcionário ali, para eles quererem estar ali, fazer de tudo pela empresa, eu fazia. Então, eu senti como assim, no único momento que eu precisava respirar, que eu realmente não estava bem, você tem certeza, porque não vai ser bem visto. Aí, fui, entreguei, e aí quando você tá muito no 220, o tempo inteiro seu telefone tocando, você resolvendo o problema, e aí tudo para... Porque se você entrega um atestado, as pessoas não podem te ligar, não podem te passar os problemas. Eu fiquei ali, eu tive o início do processo de depressão, agora, o que eu vou fazer da minha vida agora? Tudo que eu achei que dava certo não vai dar certo mais. Eu achei que aquilo ali era pra mim, não é mais. É um misto de pensamentos que ficam assombrando ali você, né? E aí, prorrogou o atestado por mais 30 dias e a depressão foi piorando. E as medicações eram um pouco fortes, né? E, assim, a depressão é uma coisa que a gente não tem um controle de quando que ela vem e quando ela vai. Aí, um dia, ali muito mal, muito esquisita, me sentindo estranho, eu sabia um horário que o meu esposo ia chegar. Coloquei a roupa pra bater, coloquei meu filho pra assistir... um desenho, deixei um copo de água ali pra ele, faltavam uns 40 minutos pro meu esposo chegar, tomei um monte de remédio e deitei. Quando ele chegou, não deu 2 minutos, eu comecei a convulsionar.
Aí ele chamou o SAMU, aí minha mãe veio, ficou com meu filho, fui pro hospital, aí queriam me levar pra hemodiálise, porque eu tinha tomado muito carbolítio, muita medicação forte, né? Aí tentaram fazer a lavagem, conseguiram tirar um pouco da medicação. Só que o extremo que a gente chega de se entregar por uma empresa e sentir essa ingratidão, e isso ser capaz de influenciar dentro da gente não se sentir apta, não se sentir valorizada, é uma coisa que é inexplicável, porque não era a minha culpa. E às vezes não era culpa da empresa em si. Eu queria entregar muito e eu não tinha essa consciência de... eu preciso ter um limite da minha saúde pessoal, da minha saúde familiar e da minha saúde... Mental. Minha saúde mental. Então, assim, foi tudo muito rápido para mim. Eu tive que adquirir uma maturidade para lidar com técnicos de enfermagem de 50, 60 anos, de administrar setor muito cedo e ainda lidar com meu filho que tinha várias necessidades especiais e era uma rotina muito corrida. Então, assim, eu senti como se meu mundo tivesse desabado ali. Eu entrei no processo terapêutico, bastante terapia, igreja, bastante oração. E aí, assim, fui recomeçando. Aí eu já tinha pós. E aí, um dia eu sentei com meu esposo e falei, ou eu vou fazer outra faculdade, ou eu vou tentar um mestrado, porque daí eu vou dar aula, porque eu não quero mais trabalhar no hospital, não quero mais isso pra mim, enfim. Aí fiz a prova da federal e já comecei a procurar uma salinha pra eu alugar. Aí, deu certo a sala numa segunda-feira. Na terça-feira saiu o resultado da prova. Eu tinha passado e tinha alugado a sala. Aí eu falei, bom, vou ter que ir começando a salinha e levando o mestrado. Aí eu entrei numa outra coisa. Você entrou em mestrado do quê? Em segurança do paciente. Segurança do paciente. É o tempo? Essa é a garota do tempo. Então, aí comecei, só que eu achava que, sinceramente, era uma coisa assim que eu não sabia se ia dar certo. Aí falei, bom, vou levando, qualquer coisa eu tô aqui no mestrado, se não der certo aqui, vou dar aula. E daí, nesse tempo, você começou a estudar estética? Você fez 2 cursos juntos? Não, eu já tinha feito a pós. Você já tinha feito? Já tinha feito pra eu ganhar um extra, não era assim, pra eu largar o hospital. Não era uma coisa que era prioridade. Eu já tinha habilitação, só fui e registrei no Corém. Aí, abri a salinha e comecei a divulgar. E aí, eu fiz uma loucura, né? Que assim, eu não tinha ainda nenhum ganho fixo. Eu tinha saído do hospital, não tinha nenhum salário. Tinha a bolsa do mestrado que eu consegui, que eu passei numa boa colocação e eu recebi a bolsa, mas a bolsa é R$2.000. E aí, eu refinancei meu carro. Meu marido falou, você tá louca? Você tá louca porque você não sabe se vai dar certo, você não sabe como que é, você nunca empreendeu, você não sabe como que tá, mas tem muita gente que tá muito à frente de você, não sei o quê, não faz isso, não faz isso. Eu vou fazer. Fui, montei ali a sala, comecei com as minhas amigas, né, cobrando preço de custo e divulgando no Instagram. E aí foi indo. Em menos de um ano consegui quitar meu carro de novo. No começo é sempre mais assim, pagando o investimento, né? E aí depois mudei para um espaço um pouquinho melhor, aí fiz o curso de Otto, aí agora a gente tá numa clínica, e assim foi indo, assim, sabe? Mas é um processo que exige muita resiliência e muito você querer fazer dar certo, porque tem muitos dias que, assim, o paciente desmarca, você acha que não vai, que a conta do final do mês não vai fechar, que
fulano tá vendendo muito mais que você. Hoje existe no mundo da harmonização uma comparação muito grande disso, de agenda cheia, disso de status, disso de você estar ali num ambiente melhor. Porque você trabalha com a estética, você tem a obrigação de frequentar os melhores lugares, de você estar com as melhores bolsas, de você estar com a clínica mais bonita do mundo. Aqui é muito engessado esse pensamento. Então, assim... você conseguir entrar nisso e você trabalhar de uma forma correta, sem querer empurrar ml desnecessário no paciente, mas manter o equilíbrio de eu preciso ganhar, eu preciso vender, eu preciso fazer um orçamento que vá solucionar o problema do meu paciente sem ser gananciosa, sem deixar o dinheiro sobressair, ser honesta ali. E conseguir desenvolver ali o meu trabalho e essa minha empresa começar a gerar lucro, é um processo lento. Algumas pessoas veem as pessoas trabalhando na área da estética, tanto na dentística como qualquer outra, e acham que é tudo mil maravilhas. Esses dias eu recebi umas perguntas. Jéssica, como que você começou? Me dá umas dicas, não sei o quê, não sei o quê. Foi muito difícil. Se eu falasse... eu não teve um dia que eu pensei em desistir, sinceramente. Eu falei, agora eu vou fazer dar certo. Mas já teve dias que eu dormi chorando, que eu dormi preocupada, que eu dormi pensando, e aí? Só a terapia do meu filho é R$7.000. E aí? Se eu não consigo pagar? E aí eu fiz esse compromisso. Então, assim... Se eu tivesse aceitado um emprego fixo que foi me oferecido na faculdade, em vez de eu ter empreendido. Então, assim, era o tempo todo, eu preciso fazer dar certo. Eu preciso ir, eu preciso entregar, mas eu preciso manter ali a minha essência, mesmo que algumas outras forças contrárias tentem levar a gente para longe, né? Então, assim, o empreendimento, ele é muito recompensador, né? Quando você... começa a ver os frutos, os resultados, principalmente depois que eu comecei a trabalhar com a automodelação. O tanto que o procedimento transforma de verdade a vida do paciente é muito além do dinheiro, assim. O dinheiro, claro, é super importante, mas a gratidão, o jeito que o paciente volta no retorno, a felicidade, as mensagens, a forma que você vê o paciente com o cabelo preso, ou o paciente que não saía. Tinha um paciente que ele era servente de pedreiro e ele não saía pra nada. E ele usava um boné pra tampar a orelha. Aqui nele era moreno, aqui nele era branco. Ele tem 17 anos, ele não tinha RG. Ele nunca tinha tirado foto por causa da orelha. Eu acredito. A mãe dele, desesperada, foi, levou. E pensa numa orelha difícil de fechar. Quando ele chegou lá, foi assim, uma coisa que eu falei, meu Deus do céu. Vai ter que fechar aqui de qualquer jeito, porque... obedece. Mas, graças a Deus, deu certo. Mas, assim, são histórias, assim, que... teve um que era chamado daquele boneco Topogígio. Topogígio. Outra que pensava em se suicidar, que falavam que ela ia voar com a orelha dela. E você coloca isso no teu Instagram? Eu dou alguns feedbacks. Tem alguns pacientes que não gostam que poste antes e depois. Mas assim, as histórias, o depoimento deles, você coloca? Coloco. Pode pôr eles pondo, pronto. Sim. É uma história bonita. Tem alguns pacientes que eles mesmos falam, posso gravar um depoimento para você? Mas tem alguns que a gente pede. Mas assim, é bem... Mas também lidar com pessoas não é fácil. Tem os ônus e os bônus, né? Porque... Qual seria os ônus? Olha, tem paciente que faz o procedimento e não entende que até se for uma cirurgia plástica, tem um risco de não ficar 100%. Assim. É porque o 100% é o que o paciente idealiza. E nem tudo que é no ser humano é o que idealiza, é o que pode ser feito. O corpo humano é o que eu sempre falo. Não é uma matemática exata. Eu não tenho controle do quanto que eu vou fechar a sua orelha. Hoje, semana passada, eu fiz uma técnica avançada de fragilização de cartilagem para esconder melhor o fio, para ele não superficializar e não correr o risco de soltar.
Tem orelhas que tem a cartilagem muito fina, que tem o risco do fio superficializar. Aí fica... Mas eu uso alguns fios incolores, para não ficar parecendo que tem um fio preto aqui. Mesmo assim, o paciente reclama, ou o paciente não acha que não precisa tomar medicação, não toma, coloca a mão suja aqui e infecciona. Não dorme com a faixa e volta. Aí vem colocando, era um sonho e virou pesadelo. Mas aí, você cuidou? Você fez todo o pós? Claro que isso é 10% dos pacientes. Aí você tem que respirar fundo e falar, não, meu propósito é maior, eu transformo muitas vidas. Aqui eu tenho pacientes que realmente mudaram de vida por causa do meu trabalho, preciso continuar, mas não é fácil. É que, na realidade, o paciente tem que compreender que é um jogo que se joga em dupla. As duas partes têm que ser feitas, as duas partes têm responsabilidade. Então, o profissional tem a responsabilidade dele, que é dele, e o paciente tem a parte dele. É igual... Não pode se haver transferência. Eu não posso cuidar do meu paciente na casa dele e o meu paciente não pode fazer aquilo que eu deveria ter feito. Exatamente. Porque só que isso tem que ficar claro, né? Sim, mas... Olha, o paciente ele passa mais tempo assinando termo de consentimento lá e olhando as orientações do que o próprio procedimento. O procedimento é 40 minutinhos. Mas eu sempre deixo claro, assim como, por exemplo, no preenchimento labial, 90% do sucesso é o paciente. Eu vou te entregar a sua orelhinha fechada. Você vai ser responsável por cuidar e mantê-la assim. Lábio é a mesma coisa, é diferente. Você vai fazer uma rinomodelação, aqui não tem tanta movimentação, só aqui Mas aqui você movimenta, você mastiga, você beija, você morde, você pode tomar alguma coisa quente. E você pode, de certa forma, influenciar no que o profissional te entregou. Mesma coisa a orelha. Pode dormir de lado, você pode bater, você pode... mas eu não bati. Mas você dormiu de lado, você pressionou o fio. É um fio que tá segurando. A gente precisa proteger ele até criar essa pele. Então, assim, tem alguns pacientes que são... Alguns pacientes mais difíceis de trabalhar. Mas eu vejo, assim, que você se capacita muito. Você tem muita consciência do seu trabalho, né? Se deixar isso bem claro para o paciente, no momento da execução... ele vai entender a limitação e o comprometimento e a responsabilidade dos dois, né? De ambas as partes. E eu quero te dar o parabéns, porque é muito linda essas histórias que você contou. É emocionante impactar a vida das pessoas, fazer a pessoa parar de usar boné. Nossa, você fez uma pessoa usar TRG, a pessoa não tinha RG. Não você tem noção, um rapaz de 17 anos, nos dias de hoje não tem RG? É uma pessoa que... praticamente ela não existe no... Pensa no... vou até te mostrar. Lindo, menino. Lindo, lindo, lindo. Uma vida inteira, assim, para viver pela frente. E vivia escondido. A mãe chorando, contando. Ele não saía de casa. Ele não... Esse aqui, Aqui tá o depoimento da mãe. Tá vendo que tem um escuro aqui? Que a mãe tá falando aqui. Tem um escuro aqui, E cadê ele? Ele só aparece no começo? Deixa eu te mostrar uma coisa. Não dá pra ver aqui. Nossa, então. É impressionante. Isso que vale a pena. Sim. Os seus sonos mal dormidos, suas essa noites... daqui, eu falava que os coleguinhas falavam que ela ia voar. Ai, que bonitinha que ficou, né? Gente, se transformou. Ela mudou. Uma coisa mais linda. Mas aí são esses pacientes que querem muito procedimento e seguem 100%, sabe? Mas aí tem os 10% que... É normal. Lidar com pessoas, né? É normal, faz parte. É igual bolo. Se fizer 10 bolos, 2 murcha. Sim. Não vão crescer. Mas eu quero te agradecer, doutora, pela sua presença, por ter vindo aqui. Muito, muito obrigada. Eu sei que a sua agenda é lotada. Nós tivemos um trabalho danado para conseguir um horário com você. Então, muito, muito obrigada. Eu quero que você volte. Tem muita coisa. Tua história é linda, viu? Parabéns. Obrigada. Por você ser essa mãe tão dedicada, que consegue trabalhar, cuidar do filho, marido, casa, papagaio, periquito e todo mundo. Foi uma honra receber você aqui. Muito obrigada. Deixa aqui o teu Instagram para todo mundo te seguir. Tá, @... Aonde que olha? Ali.
Aqui, tá. Aqui? @ doutora DRA Jéssica Ferreira. E o SUF, que é YUSUF. É mais difícil, acho que vai ter que deixar libanês? escrito. É árabe. Árabe, que lindo isso. É, do meu marido. Ele é árabe? Ele é descendente. Bonito. Aí eu Então peguei. ele cozinha bem. Cozinha. Oh, que delícia. Cozinha. Então tá, foi um prazer estar aqui. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, gente. Até o próximo E Falei. Ó, curte, comenta aqui embaixo, manda um aviãozinho, tá? Para os amiguinhos, para as amiguinhas. Olha quem tem orelhinha que precisa da dica, manda para elas.